Bom dia, meus alunos. Hoje nós vamos começar, né, na unidade 3 do livro, tá? Porque a unidade 3, ela vai começar aqui, ó, falando sobre massa, capacidade, tempo e temperatura. Só que nós vamos ver nessa aula de hoje só a parte de massa e capacidade, tá bom? Vocês observam bem as páginas aqui do início, ó, vocês estão vendo que tem meninos aí que estão com cartazes na mão, né? Então, vocês lê tudo direitinho primeiro, observa que isso aqui é a exposição dos Jogos Olímpicos, né? Do Rio de Janeiro, que foi no ano de 2016, tá? Então, ó, vocês lê tudo direitinho esses cartazes, por quê? Porque vai perguntar para vocês aqui, ó, o que você vê nesta cena, tá? Você conhece estas modalidades esportivas? Você já assistiu a competições esportivas dessa modalidade? Escolha uma das modalidades esportivas e conte para os colegas o que o atleta deve fazer nela. A que você escolher, você vai ter que explicar, né? Explica para a mamãe, explica para o irmão, né? Tá? Um dia nós vamos conversar muito sobre isso aí dentro da sala de aula, tá bom? Agora, para iniciar, ó, muitas modalidades esportivas precisam das medidas para determinar os resultados, como os exemplos da exposição sobre os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Nesta unidade, vamos retornar e ampliar o estudo das grandezas, massa, capacidade e tempo e de suas unidades de medida. Só que nessa aula de hoje, a gente vai ver só medida de massa, tá? Que é o peso, o quilo, né? O quilograma, a tonelada, né? E a medida de capacidade, que aí a gente vai falar sobre o litro, a medida de litro, a medida da xícara, a medida do copo, entendeu? Então, só isso que a gente vai ver nessa, tá bom? Porque nós não vamos estender muito não, para não confundir a cabeça, tá bom? Aí aqui, ó, vocês veem que tem os meninos todos conversando, os balõezinhos apontando para cada um que tá falando. Esse aqui gastou 2 balõezinhos, essa menina também, né? Então, eles estão falando aqui. O primeiro menino, em qual dos cartazes da exposição aparece uma medida de massa? Ó, os cartazes da exposição, tá? Volta na folha atrás. Qual unidade de medida foi usada? Depois a menina tá falando, ó. O Usain Bolt, né, da Jamaica, correu quantos metros? Em mais de 10 segundos ou em menos de 10 segundos? Agora a menina aqui. Em qual dos cartazes é citada a medida de capacidade? Tá? A capacidade é em litro, né? Vocês sabem, né? Na informação, a maratona aquática são citados medidas de quais grandezas, tá? Tem que ler tudo direitinho para vocês acharem, tá? Só que dessa vez nós vamos aqui só até a página 76, a gente vai ver só medida de massa, que é o peso, né? Que vem falando em gramas, né? Igual a tia Antonieta escreveu ali, ó. Miligrama, quilo, né? É o famoso quilo que a gente fala, tá bom? Então, vocês podem ver, ó, tá falando em peso aqui, tá bom? É no peso que tá falando, a medida de massa é o peso. E aqui para completar, ó, na letra A, em que situações do dia a dia você usa medidas citadas abaixo? Tem as medidas de massa, tem a de capacidade, tem a medida de tempo, tem a medida de temperatura. Mas nesta agora, a gente vai ver só medida de massa e medida de capacidade, tá? A gente vai ver só essas duas. Não vamos acumular muito não, para não atrapalhar a cabecinha. Tia Antonieta tá com a garganta coçando. Vamos lá então. Você sabe quantos dias tem cada mês do ano? Cite o número de dias nestes meses. Então, vocês têm calendário em casa. É certeza que vocês têm. Mamãe tem uma folhinha lá.
Então, vocês podem responder essa aqui, não faz mal. Depois ele tá lá na outra folha aqui, vocês vão ver, ó, né? Que é a medida de tempo que tá pra cá, ó, tudo. Então, mas aí vocês já vão olhando, tá? No calendário para vocês responder essas perguntinhas aqui que fizeram aqui no começo. A medida de massa é o peso. O miligrama, a grama, o quilograma ou simplesmente o quilo. E a tonelada são unidades de medida usada para saber qual é o peso de pessoas, animais, objetos e etc. São unidades de medida de massa, tá? Então, vocês vão ver, cada unidade de medida é usada de acordo com aquilo que vai pesar pelos... Vejam os exemplos, ó. Uma formiga, quantos gramas vocês acham que ele pesa? É lógico que ela vai pesar só grama, né? Porque ela é pequenininha. A pera, né? Vamos ver quanto que a pera vai pesar. A farinha de trigo aqui já fala, né? Que é 1 quilograma, ó. Essa que vem no saquinho já é 1 quilograma. E depois, olha aqui, o que vem aqui, ó? O peso do rinoceronte é dado em toneladas. Toneladas, a tia Antonieta já colocou aqui para vocês, ó, que são 1000 quilos. Uma tonelada é 1000 quilos, tá bom? Então, aí, o que vocês usam os instrumentos de medida de massa? É a balança. Aí vocês vão ver 3 modelos, né, de balança, né? Esse medida de massa é por quilograma, né? É o famoso quilo. Então, ó, essa aqui é a balança de pratos. Esta aqui é a balança de ponteiro, né? Você põe o peso aqui, o ponteiro gira igual do relógio e mostra quantos quilos que pesou, né? E depois essa aqui é a digital. É a mais chique, né? Que a pessoa põe aqui, depois digita aqui e acusa o preço, o peso, né, da mercadoria que está em cima dela. Essa é a digital. Aí depois, aqui começam os exercícios, ó. Aqui tá começando os exercícios. Então tá aqui. A Joaninha, quantos gramas você acha que ela pesa? Você acha que ela pesa 30 miligramas? Ou ela pesa 30 gramas? Ou ela pesa 30 quilogramas? Qual que é a menor? É a miligrama? É a grama? É o quilograma? Então, vocês têm que olhar qual que é o menor, tá bom? E o gato? O gato ele vai pesar é quilo, né? Porque eu acho que um animalzinho desse porte aqui, ele vai pesar é quilo mesmo, né? Não é 3 miligramas, nem 3 gramas, não. Acho que é 3 quilos mesmo. Depois vocês olham direitinho, tá? Vocês têm gatinho em casa, né? Porque aí vocês olham direitinho, tá bom? Aí depois, a laranja. Você acha que a laranja pesa quanto? 100 miligramas, 100 gramas ou 100 quilogramas? 100 quilogramas não é possível, né? Porque 100 quilos, né? Não vai pesar, essa laranja não vai pesar 100 gramas, 100 quilogramas, né? Esse aí é descartado, né? Aí depois vem o trator. O trator, presta atenção, 5 gramas, 5 quilos ou 5 toneladas. Toneladas, vocês sabem que é 1000 quilos, né? Você acha que o trator pesa 5.000 quilos? Porque ele não vai pesar 5 quilos. 5 quilos é um pacotinho de arroz, né? Um pacotinho de açúcar, um pacotinho de arroz, né? Lá, 5 gramas é coisa mínima, né? É coisa que vai pesar o quê, né? Coisa mínima, né? É o preço mínimo, o peso mínimo que tá aqui nesses 5 gramas. Para mim, esse trator vai pesar 5.000 quilos, então, né? Então, é tonelada, né? 5 toneladas, né? Aí depois, a estatística. Adilson trabalha em uma empresa de reciclagem. Ele registrou no gráfico abaixo a quantidade de material reciclável coletado durante o mês nessa empresa, ó. Aqui vocês estão vendo, ó, aqui no livro de vocês, né? Isso aqui é as coisas descartáveis, né? O lixo descartável, né? Então, ele é pesado, ensacado, né?
tudo direitinho, né? Porque se ele é reciclável, eles vão fazer outra coisa com ele, né? Assim, vai usar ele para fazer outros produtos, tá? Então, o gráfico vocês já sabem fazer, vocês já fizeram, né? Na aula passada, parece. E esse gráfico aqui é o gráfico de coluna. Como é que você estuda ele? Ó, a medida aqui, né? Para as colunas. E aqui, cada coluna tá falando o que é. O vermelho é plástico, o azul é papel, o verde é vidro e o amarelo é metal. Então, vocês vão ver, né, direitinho aqui, quantos quilos, né, assim, a medida de massa é quilo, quantos quilos que pesou. Segue a coluna, né, o vermelho, por exemplo, ó, o vermelho, ele veio no 25. Não, ele veio no 30, porque tá contando, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tá contando de 10 em 10, tá? Então, vocês vão ver que tem lugar aqui que não tem número, mas tá contando de 10 em 10. Tem completa aqui para vocês não ter dificuldade, tá? Aí, qual foi o material mais coletado pela empresa nesse mês? Se é o que foi mais coletado, a coluna tá mais alta. A coluna tá mais alta. Então, é o que coletou mais. Qual foi o material menos coletado? Menos coletado, então, a coluna é a menor. Né? Porque vocês estão estudando por coluna, tá bom? E quantas toneladas de vidro foram coletadas? Então, vocês vão ver qual que é o vidro. O vidro é o verde. Vocês vão seguir com o dedinho e vem pra cá, ó, tá? Tá saindo aqui no 40. Então, presta atenção. Depois vem a letra D. Quantos quilogramas de plástico foram coletados? O plástico é o vermelho, tá bom? Depois, no total, foram coletadas mais ou menos do que 200 toneladas de material reciclável. Então aí vocês vão ter, né? Vocês têm que voltar no gráfico de novo, né? No total, olhar todos eles e somarem, né? No total foram coletadas mais ou menos, tá? De 200 toneladas de material reciclável. Então, vocês têm que somar tudo para ver se passou, né? De 200 toneladas, se foi menos de 200 toneladas. Então, tem toda a quantidade aqui. Cada coluna tá marcando a quantidade de material. Para vocês depois fazer o total, vocês vão ter que somar tudo, né? Aí vocês somam, né, para ver, né, quantos, no total, quanto foi coletado. Se foi mais ou se foi menos que 200 toneladas. Vocês vão colocar aqui, tá bom? Depois que vocês somarem tudo, né? Aí depois vocês vêm, ó, para medida de capacidade. A medida de capacidade tá aqui, ó, tá, ó. Então, a medida de capacidade é o litro, tá? Aí a gente já fala em ml. 1 litro, né, tem 1000 ml. Então, meio litro tem 500 ml, né? 1/4 do litro vai ter 250 ml, né? Então, aí vocês vão ver essa medida de capacidade, atividade oral, né? Em grupo, vai ser aí com a mamãe. Aí vocês vão ver, oral é o quê? Oral é só falada, tá? Então vamos ler direitinho. Ó. Medida de capacidade, atividade oral em grupo. A medida de capacidade de um copo, de uma xícara de chá, de uma jarra, são alguns exemplos de unidades não padronizadas de medida de capacidade. Mamãe deve ter, né, lá, vamos supor, traz aquela jarra lá para eu colocar o leite, né? Pega 1 litro a jarra, né? Então pega 1000 ml, né? Aí o copo costuma ser 250 ml, né? O copo americano, né?
costuma ser 250 ml. Então, ele é 1/4 do litro, né? A gente gasta 4 copos para encher 1 litro, para dar 1000 ml. Então, 250 mais 250, 500 mais 250, 750, né? Mais 250, 1000 ml, né? Então, tem que olhar tudo isso aí. O mililitro, né? É o que a gente põe em ml. E o litro vem representado pela letra L, tá? São unidades padronizadas, medida de capacidade. Então, vocês viram aqui, né, que aonde fala de quilo, essas coisas, né, é medida de massa. Agora, vocês passaram aqui para o ml, né, que é líquido, né, a água, o leite, né, o guaraná, né, e tudo, né. Então, vocês viram que aqui passou a ser chamado de medida de capacidade, tá bom? Presta bastante atenção nisso. Aí, depois, tem uns exercíciozinhos aqui que vocês vão entender direitinho, tá? Principalmente esses aqui, ó. Presta atenção que aqui tem um lavatório, ó, uma pia, né? Aqui tem uma concha, né? A concha é da mamãe pegar feijão, né? Aquela mais funda, né? E a xícara de café. Então, vocês vão ver aqui, observe os objetos, né? E assinale os quadradinhos dos que têm medida de capacidade menor que 1 litro, tá? O que vocês acham? Quantos vai ter aqui de medidas assim de litro? Qual objeto aqui que vocês vão marcar? Vocês têm uma concha? A concha também pega líquido, ela pega o feijão, ela pega a manteiga, né? Pra mamãe usar, né? A xícara para tomar o café, né? Agora a pia, né? Ninguém vai usar a pia para medida de água, né? Agora, atividade número 4. Formule um problema que envolva uma medida de capacidade em litros e passe para o colega resolver. Você resolve o problema dele. Como vocês não vão estar juntos, você vai fazer um problema, né? Vocês já têm no caderno de matemática de vocês modelos, né, de problemas, né, que tá falando, né, aqui no caso, né, ó, que é o de capacidade, né, que é em ml, né? Então aí vocês podem olhar, né, vistoriar no caderno de vocês que vocês já têm problemas assim. Então vocês arrumam um problema que faça, que complete, né, essa questão, tá bom? Que é a atividade que era para fazer em dupla, vocês fazem com a mamãe, né? E pode olhar no caderno de vocês, né? Eu quero ver se vocês sabem direitinho, né? Arrumar o problema do jeito que tá pedindo aqui, tá bom? Pode olhar no livro, o livro de vocês tem probleminha, no caderno de vocês tem, tá bom? Aí, depois vocês vão vir, né? Para a última página aqui de hoje, da aula de hoje, tá? Isso aqui, tá bom? Aí vocês vão ler direitinho, tá bom? Vão ler direitinho. Em um reservatório cúbico, ó, cúbico é na forma do cubo. Vocês lembram da figura geométrica, né? O cubo, né? Que a gente faz do quadrado. Ele fica tipo do dado, essas coisas. Então, com arestas de 1 metro de medida, de comprimento, cabem 1000 litros de água, tá? Nessa caixa aqui, ó, um reservatório cúbico, né? De arestas de 1 metro de medida de comprimento, cabem 1000 litros de água, tá bom? Isso aí é informações para vocês, tá bom? Aí depois vocês vão explorar e descobrir. Você vai representar o reservatório usando os cubinhos do material dourado. Isso aqui, vocês não vão ter o material dourado em casa, né? Mas se a mamãe tiver, ou se às vezes o coleguinha tiver, vocês conhecem o cubo direitinho, faz uma base assim para vocês verem, tá? Se vocês não der conta de fazer, como é que a tia Antonieta vai fazer, né? Vai ter que esperar então, porque os cubinhos, né? O nosso material dourado tá na escola, né?
Mas aí procura responder com a ajuda da mamãe, assim, direitinho, tá? E tem uma atividade aqui, né, para fazer também, que era em dupla, né? Você vai fazer em dupla com a mamãe. O Hélio tem um vasilhame com medida de capacidade de 5 litros. Tem um de 5 litros e tem outro de 3 litros, né? Vai dar para vocês ver, ó, 3 litros, 5 litros. Logicamente, o 5 litros é o maior, né? E como ele deve fazer para que um deles fique com 1 litro de água dentro, usando apenas esses vasilhames? Ó, se um tem 5 litros, o outro tem 3 litros, né? Então, descubram a solução e depois confiram com as outras duplas, né? É o que nós vamos fazer, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Tem um de 5 litros e tem um de 3 litros, né? Então, vocês vão ver. O de 3 litros, se você encher ele 2 vezes, vai dar 6 litros, né? Então, se você despejar 5 litros no grande, né? Que eram 6, então vai sobrar 1 litro dentro desse de 3 litros, né? Olha direitinho com a mamãe. Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá bom? Que a tia Antonieta tá à disposição de vocês. E a tia Antonieta, ó, passou no caderno, tem tarefa, ó. Aqui a balança, com as questõezinhas para vocês responderem. Agora, aqui também, ó, nós temos, ó, do litro, nós temos ovos. Então, vocês vão ler e responder direitinho. Tá muito fácil, tá? Vocês vão ler direitinho e vão responder para a tia Antonieta, tá? E aí, depois, quando for... essas tarefas aqui são do dia 14, né? Vocês vão responder elas. E depois, amanhã, a gente volta de novo, né? Porque, ó, hoje é 14, né? Vocês respondem tudo. Depois da manhã, amanhã é dia 15, né? E aí a gente vai responder também as atividades do livro, dando sequência, tá? Aí a gente vai para as páginas, ó. Deixa a tia Antonieta falar para vocês. Aí depois nós vamos para as páginas 77, né? Aí nós vamos mexer com relógio, né? Nós vamos colocar as horas, né? Com os ponteiros, já tá ensinando para vocês no digital e no ponteiro, tá? E aí nós vamos até a página 81, tá? Aí vai ser a aula, tá? De amanhã, tá bom? Nós vamos fazer a aula de hoje, né? Que é do dia 14, né? Amanhã é 15, a gente dá sequência nas medidas, tá bom? Qualquer coisa vocês precisar, vocês perguntam a tia Antonieta. E a tia Antonieta vai passar um filme, vocês estão assistindo os filmes, né? Que ajuda vocês, né? A tia Antonieta vai no YouTube, pega um filme para ajudar vocês a fazerem em casa, tá? As tarefinhas, tá bom? Então fica com Deus, tá? Até mais, falou?